A paz do Senhor a todos os irmãos que chegaram. Irmã Fátima Furriel, boa noite. Boa noite, minha irmã. Irmão Wilson, a paz do Senhor, boa noite, querido. Tudo bom? A paz do Senhor. Tia Eliane, a paz do Senhor, boa noite. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, nessa live, que seja um momento bom para nós, para crescimento, para reflexão, e que o Senhor nos abençoe na condução, né? Antes de mais nada, vamos estar orando nessa hora? Vamos estar falando com Deus e pedindo que o Senhor nos guarde, o Senhor nos guie, nos dê direcionamento para que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração nós possamos aplicar e trazer a luz para a vida dos nossos irmãos, né? Vamos estar orando. O pastor Vanderlei está me perguntando aqui, você ainda lembra de mim? Acho que ele gosta de ouvir o que eu falo para ele toda vez que ele me pergunta a mesma coisa, né? Como é que a gente pode esquecer de alguém que a gente ora todo dia? Né? Eu oro pela vida do meu pastor diariamente, é uma bênção na minha vida. Eu tenho certeza também que ele ora pela minha vida, pela vida dos irmãos da igreja, e não dá para esquecer de quem a gente ora, né? Boa noite, irmã Marli, a paz, tudo bom? A paz. Vamos orar? Pedir ao Senhor que esteja nos direcionando, abençoando nossas vidas nesta noite. Se você pode aí na tua casa, onde você estiver, curva a tua cabeça e nós vamos falar com Deus. Amém? Senhor, nós te somos gratos e louvamos o teu nome pelo privilégio de podermos estar na tua presença, de podermos estar aqui neste momento, ó Pai amado, nesta live, compartilhando a tua palavra, vivendo as coisas do teu reino, aprendendo mais do Senhor, desejando, ó Pai amado, crescer na graça e no teu conhecimento. Que o Senhor venha sobre nós nesta noite, como o Senhor tem feito todas as noites em que a tua igreja se reúne numa live para compartilhar estudo da palavra, ensinamento. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai amado, com aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Eu creio que quando eu entro na tua presença, Senhor, eu e meus irmãos, quando nós entramos na tua presença, o Senhor já tem algo reservado para nossas vidas. Então, que o Senhor tenha liberdade para ministrar sobre nós, na nossa vida, no nosso coração e mente, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Nos abençoe, ó Pai amado, como indivíduos, nos abençoe como igreja coletiva, nos abençoe como líderes, como membros da igreja, que o Senhor verdadeiramente traga para nós nesta noite uma noite preciosa na tua presença. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida do meu pastor, que está aqui já conosco na live, que o Senhor possa nos abençoar, que eu possa ser por tua boca e possa ser usado para a glória e honra do teu nome. Importa que o Senhor cresça e eu diminua e o teu nome seja engrandecido nas nossas vidas. Nós choramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos que chegaram. Queridos, eu queria compartilhar algo com os irmãos, uma coisa que é tarefa primária da igreja, e eu gosto muito desse tema. Por sinal, na igreja a gente trabalha voltado para esse tema. É claro que a gente somos falhos, que nem tudo que a gente gostaria de fazer a gente consegue fazer, mas o desejo do nosso coração é que essa obra sempre avance, né? Sempre cresça no coração da igreja, e que a igreja cresça por essa obra. Que o tema da nossa mensagem hoje vai ser o tema de missões. Eu me apercebi que durante todo esse tempo em que nós estamos fazendo live, trazendo esse conteúdo de toda semana para a igreja, eu não tinha falado ainda sobre missões. Então hoje o meu coração ardeu para nós falarmos sobre esse tema, que é um tema que está no coração de Deus, e se está no coração de Deus, tem que estar no coração da igreja. Missões, ela é a função primária da igreja. Missões, ela deve ser a função, o desejo primário, ou seja, o primeiro desejo do coração de todo crente.
né? Como o Senhor Jesus deu uma ordenança certa vez para os seus discípulos, dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é uma ordem que o Senhor Jesus deixou para a igreja, né? Se a gente pega lá o final do capítulo de Mateus 28, quando fala da grande comissão, o ide que o Senhor determina para a igreja e determina para cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus. E aí eu queria que você nessa noite, juntamente comigo, nós pensássemos, mas pensássemos de verdade, sabe? Com afinco, com desejo do coração, de querer que missões entrem na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente, e daqui passe para fora, que seja praticado, que nós vivamos isso no nosso dia a dia, né? Então eu queria que você, na tua casa, pudesse abrir a tua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo, mais do que ninguém, um grande exemplo de missionário, um homem que viveu a sua vida para pregar a palavra, um homem que deu a sua vida ao ministério da pregação da palavra, para fazer missões, para ser um grande evangelista, para ser exemplo para nós, para a igreja desse tempo e do tempo em que ele esteve trabalhando para o Senhor aqui na terra. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. O Paulo, o evangelista, o missionário, o apóstolo, ele está rasgando aqui o coração dele para falar sobre um tema que ele viveu na sua pele. Missões é uma coisa linda. Imagina que através de homens que são falhos, que são pecadores, o Senhor os usa como um instrumento para levar a outras pessoas ao conhecimento da salvação através de Cristo Jesus, e por intermédio da vida de um homem pecador, falho, cheio de defeitos, uma pessoa entrega a sua vida a Jesus. E aí o apóstolo Paulo diz que e isso acontece porque primeiro precisa se ouvir, porque como ouvirão se não há quem pregue, né? Então a pessoa precisa ouvir do evangelho. Se ela precisa ouvir do evangelho, tem que ter quem anuncie. E o apóstolo está dizendo aqui: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me orgulhar, do que me gloriar. Não a glória é minha, não a glória do homem na pregação do evangelho, a glória sempre será de Deus. Porque sobre nós que somos crentes em Cristo Jesus, deve no nosso coração pesar essa obrigação, amados. E aí a gente entra num terreno que é meio difícil de se lidar, porque algumas pessoas tentam se esquivar. A gente tenta se esquivar muitas vezes dizendo: mas eu não tenho dom, eu não tenho sabedoria, eu não tenho entendimento da palavra, eu não tenho uma opção. Lembra de Moisés? Quando Deus chama Moisés e dá para ele uma missão. A missão de Moisés era ir até o Egito, falar a Faraó, para que Faraó liberasse o povo, para o povo poder adorar o Senhor no deserto. Moisés, ele tinha uma missão. Logo, ele era um missionário. E o que Moisés começou a dar desculpa para Deus? Senhor, eu não sei falar bem, eu sou pesado de língua, eu não sou eloquente, eu não sou. E aí Deus dá logo um corte em Moisés, diga: para aí. Stop, cidadão. Não sou eu o Senhor? Quem fez a língua ou a boca? Né? Então, queridos, o que Deus estava falando para Moisés, lá no livro do Antigo Testamento, se eu não me engano, no livro de Gênesis, ou do Êxodo, é o que o Paulo aprendeu e colocou em prática aqui. Não há glória minha se a gente vai falar do evangelho e alguém aceita, porque a glória vai ser do Senhor. Nós somos apenas instrumentos de Deus.
Nós somos instrumentos para poder a obra, instrumentos de seara, para que a seara seja feita e depois a ceifa trazendo os novos convertidos. E não há glória para nós nisso, a glória sempre será do Senhor. O que nós precisamos entender é que nós temos uma posição a tomar. Eu, como crente em Cristo Jesus, não adianta. Eu tenho que entender, e eu preciso entender, porque o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que sobre ele, sobre o crente Paulo, sobre o crente daquele tempo, da igreja do primeiro século pós-Cristo e a igreja do século 21, que é a igreja de hoje, ou seja, sobre mim e sobre você, pesa essa obrigação de nós anunciarmos o evangelho. E a gente precisa fazer isso com amor, com sabedoria, mas principalmente com humildade, de entender que a glória sempre será do Senhor. E falar desse tema, da grande tarefa da igreja, que é anunciar a salvação para o homem, a salvação que há em Cristo Jesus. E a gente precisa se desafiar para isso. Né? A gente pode e deve falar de missões no meio da igreja, a gente pode e deve falar de missões entre nós, porque é uma função primária da igreja e, queridos, muitos de nós não cumprimos essa missão. Seria muito interessante eu chegar aqui hoje, eu fiquei muito pensativo se realmente eu traria essa mensagem ou não hoje, né? Porque o desejo do nosso coração é trazer aquela palavra profética para alegrar o teu coração, para recobrar a tua alegria, para te dar uma visão que de lá na frente vai dar tudo certo, de que o Senhor está no barco. Isso é maravilhoso, é bom demais. É bom demais, mas, queridos, a gente precisa às vezes voltar um pouquinho e entender por que nós somos igreja. Para quê? Qual é o fim de eu ser igreja? Por que é que Deus me arregimentou? Por que é que Deus me trouxe para dentro do seu reino, do reino do Filho do seu amor? Eu tenho uma utilidade. Se lá no mundo eu era um inútil, se lá no mundo eu era alguém que não tinha uma serventia, no reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele me fez útil, Ele nos fez útil, Ele nos fez útil. Então, nós precisamos entender qual que é a nossa serventia. E aí eu fiquei pensando, eu vou trazer esse recado para a igreja, porque eu queria que você realmente pensasse, queridos, na tua serventia no reino. Deve pesar sobre o meu coração e o teu coração, assim como o apóstolo Paulo falou aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Pesava sobre ele a obrigação de pregar o evangelho. E essa obrigação agora é minha e tua, porque nós somos a igreja de hoje. Somos nós que vamos levar a boa semente, somos nós que vamos falar de libertação, somos nós que vamos indicar o caminho. O pastor tem um cântico que nós cantamos na igreja, o pastor Vanderlei gosta muito, que é um cântico da casa de Davi, que é o tema Preparai o caminho do Senhor. É uma obrigação, mas será que nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos fazendo isso, preparando o caminho do Senhor? Ao tratar desse tema com a igreja, eu queria lembrar a você que há uma ordem de Jesus, para mim e para você. Quando nós nos tornamos crentes nele, o ide do Senhor, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí a gente poderia usar vários homens da Bíblia que se colocaram nessa brecha, o apóstolo Paulo, os apóstolos do Senhor, que eram pregadores da palavra, que eram missionários, Barnabé, Silas e tantos outros, que eram homens de Deus, usados por Deus ao seu tempo, que foram realmente usados para serem instrumentos de Deus. E aí eu quero dizer para você que com a mesma instrumentalidade que aqueles homens serviram a Deus, Paulo, Silas, Barnabé e tantos outros homens de Deus que foram usados para levar o evangelho, o Senhor quer usar a nossa vida hoje, o Senhor quer usar a nossa igreja, o Senhor quer usar você, para você ser um instrumento. O mesmo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que de Deus nós somos cooperadores, edifício de Deus e lavoura de Deus.
Né? Cooperadores, porque o homem de Deus e a mulher de Deus nunca irá conseguir fazer a obra sozinho. Por mais que você estude, por mais que você se dedique, por mais que você queira, nós precisamos do Espírito Santo de Deus a nos conduzir, porque nessa obra de nós semearmos e levarmos a palavra, quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então a gente trabalha com ele. Amém? Você não vai estar sozinho nessa obra. Nós vamos trabalhar com o Senhor. O Espírito Santo de Deus é quem vai, na verdade, nos conduzir. De Deus nós somos cooperadores. Edifício de Deus sois vós, ou seja, você é morada do Senhor, templo do Espírito Santo de Deus. Então não diga que não consegue, não diga que você não sabe. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele habita em você. E por mais o apóstolo vai dizer que de Deus nós somos lavoura. Sabe o que é isso, lavoura? Aquela terra trabalhada, terra que produz. Lavoura de Deus sois vós. O Senhor vai trabalhar, o Senhor vai mexer essa terra que está parada, o Senhor vai plantar uma semente, essa semente vai produzir. Você é uma lavoura que está sendo trabalhada pelo Senhor. Permita que Deus use a tua vida. Às vezes nós nos prendemos, amados, dentro de uma bolha. A igreja dentro de uma bolha não é igreja. E quando eu digo igreja, eu não digo instituição, 4 paredes, telhado, pastor. Não, a igreja é eu. A igreja é tu. A igreja é nós. Na sua individualidade, você é a igreja do Senhor. Às vezes a gente se prende dentro de uma bolha e ali dentro a gente tem problemas, ali dentro a gente tem promessas, ali dentro a gente tem um ativismo e a gente vive a nossa vida aqui dentro, ó, da bolha. E do lado de fora da bolha, milhares de pessoas precisando ouvir a palavra do Senhor, precisando ouvir uma palavra de esperança. Amigos teus, parentes teus, pessoas do teu convívio, no teu trabalho, na tua escola, seja lá onde for, que precisam ouvir de Jesus. E a gente dentro da bolha. Então, e aí tem N motivos, né, que a gente vai dizer, porque eu não faço missões por conta disso, porque o meu trabalho me impede, porque... E às vezes a gente fala, você tem que fazer missões, e a pessoa às vezes pensa que já está segurando ali 2 malas, uma passagem debaixo do braço, a família lá atrás chorando, e você indo para o campo. Não é assim. É claro que tem um missionário que vai, mas tem um missionário que é ativo dentro da sua casa. Você pode ser um missionário no teu quintal ali para o grupo da tua família. Você pode ser um missionário no teu trabalho. Você pode ser e deve ser um missionário na tua escola. Missionário é todo aquele que tem uma missão. E nós, igrejas do Senhor, nós temos uma missão. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. É a missão da igreja. Não é missão só do pastor, não é missão só do grupo missionário, não é missão só dos irmãos do evangelismo, é missão de todo crente. O ide do Senhor, o anunciar o evangelho. No ano de 1700 a 1760, existia um homem na Áustria chamado Nikolaus Zinzendorf. Ele era um homem de uma família muito influente. Ele descendia de uma das mais antigas famílias e mais ilustres famílias da Áustria naquele tempo, daquele século XVII. A família dele vinha daqueles tempos feudais e eram colonizadores, era uma família importantíssima que servia ao império. Dentre a linhagem da sua família, inclusive, um bisavô do Zinzendorf chegou a ser o imperador, né, o imperador Maximiliano I da Áustria. Então ele descendia de uma família muito notória, uma família notável na sociedade austríaca. Ele era um homem que tinha uma posição, ele era um homem que era herdeiro de uma posição monárquica, mas aí, no meio do caminho dele, entrou o evangelho. E ele conheceu
a Jesus e conheceu o evangelho já reformado de Lutero. Ele virou um crente luterano. Já foi apresentado para ele o evangelho reformado. E ele, conhecendo o evangelho, no calor do evangelho, ele começou a levar o evangelho para outras pessoas, porque ele dizia: Jesus é muito bom e eu não posso guardar ele só para mim. Jesus é bom demais e eu devo compartilhar ele com o maior número de pessoas que eu possa. Sendo que a monarquia descendia da Igreja Católica e a reforma era contraditória, né? Batia de frente. Não andava na mesma pista, né? E ele começou a sofrer as agruras de ser um evangelista, de levar o evangelho. Inclusive a sua família o ameaçou de deserdá-lo. Olha, se você continuar com essa ideia de Cristo que você tem, você vai ser deserdado, você vai perder o nome da família. Além de outras sanções que ele sofria, além de outras coisas de outras perseguições. E aí ele, no meio da sua maior perseguição, de um evangelista que ele era, de tantas pessoas que ele estava fazendo conhecer a Cristo, ele declarou uma frase que virou a frase do seu ministério, que ele dizia: o meu destino é proclamar a mensagem sem se importar com as consequências pessoais para mim mesmo. Ele entendeu, amado, ele entendeu, porque a palavra de Deus, ela no livro de João diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ele entendeu o evangelho na sua plenitude. O evangelho na sua plenitude é Jesus Cristo, que veio nos buscar, que veio nos resgatar, que pagou um alto preço, que nos salvou pelo seu sangue, e que o homem, ele só pode ter acesso a Deus por Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele desejou anunciar isso. Ele entendeu a primazia do evangelho para a vida do crente. Querido, enquanto tem algumas pessoas que se encontram, que não medem esforços para evangelizar, para levar a palavra do Senhor, a gente ainda encontra no meio da igreja aqueles que são totalmente descomprometidos ou desconectados com o ID do Senhor. Pessoas que ainda não têm uma visão para que nós devamos anunciar o evangelho. Assim a gente observa que algumas pessoas não evangelizam, não porque não sabem fazer, porque o evangelho é simples. O evangelho é simples. Sabe o que é o evangelho? Eu não sou nada, Jesus me encontrou, me salvou, me redimiu, eu entendi que eu sou pecador, eu me arrependi dos meus pecados porque eu conhecia Jesus e eu sou salvo por Jesus. O evangelho é simples. O evangelho é muito simples. E a gente complica às vezes as coisas para a gente não poder se envolver. Mas eu quero te desafiar nesta noite, Igreja do Senhor, Igreja de Vila Nova, Congregação de Campo Grande, os nossos irmãos de outras igrejas que estão aqui assistindo. Eu quero nessa noite incomodar o teu sono e te fazer essa pergunta mais uma vez: o quanto você tem se envolvido com missões, o quanto você tem se envolvido com evangelismo? Né? E é uma pergunta assim: não é a tua igreja, a minha igreja não faz, eu digo você. Porque você, como crente em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer que sobre nós pesa essa obrigação. Sabe? E tudo que é uma obrigação, existe uma cobrança. Alguém já disse certa vez, amados, que a igreja ela não deveria ser um clube, um yacht clube, onde as pessoas vão ali para desfilar suas melhores roupas, apresentar a sua família linda, todo mundo penteado, a mulher bem maquiada, o marido com a roupa bem passadinha, o filho com o cabelo penteadinho, né? Um desfile, todo mundo muito bonito. A gente apresenta ali para a nossa sociedade que a igreja é um grupo, né? Como é que anda a nossa família. Então parece que a igreja é um yacht clube, a gente vai ali para apresentar os nossos bens. A igreja não é isso. Antes de ser um yacht clube, muito longe disso, a igreja ela deve ser uma frota de navios pesqueiros,
O Senhor Jesus fala para Pedro, que estava lavando as redes depois de uma noite de trabalho. O ofício de Pedro era pescador, né? Muito consequente da tradição da sua família, porque os irmãos de Pedro também eram. André, que era seu irmão, também era pescador, e eles estavam ali de manhã lavando as redes, arrumando o barco, talvez para descansar durante o dia e à noite voltar para a praia, voltar para a água para pescar de novo. E o Senhor Jesus diz: olha, vinde após mim e eu farei de você o quê? Pescador de homens. Pescador de homens. Nós devemos ser pescadores de almas. Nós devemos chorar pelas almas que estão perdidas. Nós devemos dobrar o nosso joelho e orar mais, queridos, por salvação das pessoas que convivem com a gente, né? Então porque é uma missão que é dada para todo crente. Anunciar o evangelho é a missão de todos nós. Então vamos procurar entender na visão de Cristo. Por que a igreja deve ser uma igreja missionária? Primeiro, nós devemos ser cristãos com visão missionária porque existe uma ordem para cada um de nós evangelizar. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui no texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. E aí, você é crente, pesa sobre você essa obrigação. E sabe o que Eclesiastes, o sábio Salomão, escreveu no capítulo 9, versículo 10? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O teu tempo de fazer a obra é agora, porque se não fizer, ai de mim, ai de mim. Queridos, quando eu sou um crente em Cristo Jesus e não me disponho para falar de Cristo Jesus, eu estou cometendo o pecado da omissão. Porque a ordem é: ide e pregai, ide e anunciai. Vai lá e fala. Vai lá e fala. E se eu não falo, eu estou desobedecendo a uma ordem. Como eu posso ser um crente em Cristo Jesus e não orar pelos perdidos? Como eu posso ser um crente em Cristo Jesus e não contribuir financeiramente com a obra missionária? Como posso eu ser um crente em Cristo Jesus e não participar fisicamente dessa obra maravilhosa? Ou seja, eu não participo de forma alguma, eu não envio, eu não oro. Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Charles Spurgeon, ele disse que ganhar almas deveria ser a principal atividade de todo crente verdadeiro. E eu devo concordar com Charles Spurgeon, porque isso que deve arder o nosso coração, aquilo que eu recebi. O apóstolo Paulo diz: aquilo que eu recebi do Senhor, gratuitamente eu estou dando. Eu ouvi um testemunho de um cantor que era muito famoso no mundo secular, o Rodolfo, que era vocalista da banda Raimundo, uma banda de rock eu acho que do final dos anos 90, início do ano 2000, porque ele é bem jovem ainda, deve ter agora seus 42, 43 anos. E ele aceitou Jesus, e de lá para cá ele não parou mais de falar de Jesus. Ele prega Jesus onde ele pode, do jeito dele, no meio dos roqueiros, surfando, nas convenções que ele participa, ele fala de Jesus em todo o tempo, ele prega Jesus, porque ele disse o seguinte: se o jeito de Jesus me amar foi entregando a vida dele por mim, então eu dou a minha vida para ele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, nós entendermos qual que é o propósito da nossa vida em Cristo Jesus. Muitos de nós crentes em Cristo Jesus, a gente está ocupado demais
desembaraçando os nossos problemas pessoais, atarefando muitas vezes os nossos pastores com nossas queixas, que só existem às vezes para satisfazer a nossa necessidade pessoal. Somos pessoas que já conhecem o caminho, meu amado. Somos pessoas que já conhecemos o plano de Deus. E nós estamos enredados nas teias do ativismo da vida. Porque se a gente não está ocupado falando de Jesus, a gente está ocupado fazendo outra coisa. A gente está envolvido no ativismo, na correria. E eu tenho certeza que quando a gente se dispuser a colocar o nosso coração para fazer a obra do Senhor, que é anunciar o ID de Jesus, as almas virão. As pessoas se renderão dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa escola. Temos uma ordem para anunciar, falar de Cristo. E não podemos mais perder tempo com coisas secundárias. Precisamos ser crentes com visão missionária, porque há uma recompensa para aqueles que trabalham. Segundo aos Coríntios, apóstolo Paulo escrevendo ao segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 10 e 11. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no meio do corpo. Vocês entendem essa palavra de Paulo? Que ele diz para nós? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito no meio do corpo. Qual corpo? A igreja, do corpo de Cristo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Há uma prestação de contas, queridos. Isso é fato. Porque se tem uma obrigação, se tem uma ordenança, no final a gente vai ter uma prestação de contas. Haverá uma prestação de contas, e isso é o que Jesus nos ensina na parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, a gente vê ali a parábola dos talentos. 3 servos representando a igreja. Um servo recebeu 5 moedas. Outro servo recebeu 2 talentos. E o último servo recebeu 1 talento. Aquele que recebeu 5 moedas, 5 talentos, assim que ele recebeu, ele saiu a campo. Ele foi trabalhar os talentos. E a Bíblia diz que ele dobrou, multiplicou aquele talento que o Senhor deu. Aquele que recebeu 2, ele também foi lá e trabalhou o talento. E ele aumentou aquele talento. Mas aquele servo que só recebeu 1 talento, ele fez um buraco no chão, escondeu o talento ali e tampou. Quando o Senhor voltou e cobrou deles o que eles tinham feito com o talento que receberam, aquele que só tinha 1 talento e escondeu, ele foi o último a se apresentar. Ele comparece mais tarde diante de Cristo sem ter multiplicado seu talento. Então Jesus ele é repreendido por se acomodar, e ele é chamado de servo mau, de negligente. Amados, nós precisamos cuidar para que nós não sejamos encontrados por Deus como aquele servo que foi negligente, que enterrou o talento, que ficou guardadinho aqui, ó. Guardei Jesus no meu coração, ele é só meu, ninguém tá, que eu vim primeiro. A gente vai ser cobrado disso, queridos. É muito bom a gente falar de bênção, é muito bom a gente falar das promessas, mas a gente precisa alertar a igreja do Senhor de que a nossa vida de crente, ela precisa ser desenvolvida, né? A gente não pode ficar o tempo todo só no recebendo, a gente vai virar ovelha gorda. A gente precisa exercitar a fé, exercitar o evangelismo, exercitar missões. Será que nós estamos realmente trabalhando no reino de Deus? Será que temos agido como suas testemunhas? Será que nós temos pregado o evangelho aos nossos amigos enquanto ainda temos tempo?
Porque vai chegar um dia que não vai ter mais tempo. Vai chegar um dia que o tempo vai passar pelas nossas mãos. Eu gosto muito de ilustrar o tempo com a minha linha de vida. Hoje eu tenho 43 anos de idade, então eu já estou na linha ascendente, né? Do 0 até o 40, e do 40 é ladeira abaixo. Porque a Bíblia fala que o homem, se ele tiver muito vigor, ele vai até 70. O homem, os seus dias vão até 70 anos. E se nele houver muito vigor, ele vai até 80. Então aqui eu estou sendo otimista, né? Então vai até 80. Mas no final desses 80 anos, a vida dele é canseiro e enfado. Haverá um tempo em que a gente vai querer fazer, a gente não vai poder. Por que a nossa igreja não cresce? Por que a nossa igreja não tem novos crentes? Por que na nossa congregação, na nossa comunidade evangélica, por que as pessoas não estão vindo? É minha culpa. Sou eu. Será que eu estou parecendo com aquele servo que guardou o talento, que escondeu ele? Ou eu sou aquele que pegou os 5 talentos e foi a campo para multiplicar? Te lembra que a ordem é de Deus. Aquele que deu a ordem, ele vai desenvolver isso em você. Ele vai trabalhar a tua vida, ele vai trabalhar a tua mente, ele vai trabalhar as tuas palavras. É o Senhor quem vai te conduzir. É o Senhor quem vai te conduzir. A minha mãe é uma mulher maravilhosa, ela me ensina de muitas maneiras. Ela me ensinou pela senta aí, escuta que eu estou te falando, porque o pai e a mãe têm essa obrigação, mas uma das coisas que a minha mãe mais me ensinou foi pelo seu testemunho. Hoje, quando eu me pego sentado na mesa da minha casa, lendo a minha Bíblia, eu lembro da minha mãe. Eu aprendi a ler a Bíblia com a minha mãe. E quando a gente era da nossa igreja, quando a gente era membro da mesma igreja, lá no Vale da Simpatia, quantas pessoas, para a honra e glória do nome do Senhor, a minha mãe apresentou para Jesus. E ela não é formada em seminário, ela não tem estudo superior, faculdade, não tem. Uma pessoa simples, que viveu a sua vida em cima de uma máquina de costura, cuidando do seu marido e dos 3 filhos. Mas sempre que ela tinha oportunidade, as pessoas vinham conversar com ela, sentavam do lado da máquina de costura dela, enquanto ela estava ali tecendo um tecido, passando um fio de uma linha, ela estava falando de Jesus, porque é isso que deve estar abundando no coração do crente. A vida do crente deve ser cheia de Jesus. A gente tem que exalar Jesus. O nosso perfume tem que ser Jesus, amados. A gente precisa obedecer o ID, pagar o preço, porque no dia do grande tribunal de Cristo haverá uma prestação de contas e teremos 3 grupos que estarão neste tribunal. O grupo daquelas pessoas que as mãos vão estar vazias. Há um hino na harpa cristão que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? É uma música muito cheia de verdades que nos leva a pensar. O segundo grupo é o grupo com as mãos cheias, porém de palha, feno, de madeira. São aquelas pessoas que fazem um trabalho em busca de aplausos, de honra, de reconhecimento, de glória para si. Não terão nada de Deus essas pessoas que falam do evangelho para chamar a atenção para elas, e a atenção não é Jesus. Elas vivem por uma vanglória. E o terceiro grupo é o grupo das pessoas que têm nas mãos prata, ouro, pedras preciosas. Essas pessoas são aquelas que são semelhantes àquele jovem que no meio daquela multidão em que Jesus estava anunciando o evangelho e já se fazia muito tarde, e os discípulos disseram: Senhor, já se faz tarde, despede as multidões. Despede as multidões para que eles possam ir nos arraiais, nas fazendas, nos sítios ao redor e achem o que comer. E Jesus fala para eles: dai vocês mesmo a eles de comer. Jesus sempre acha que a gente tem alguma coisa. Ele acredita em você. Ele acredita que você pode. Jesus olha no teu coração, ele olha para a tua vida e diz para você: dá você mesmo a eles de comer.
Alimenta essa multidão que te cerca. E aí os discípulos falaram, como, Senhor, que nós vamos fazer? E procuraram, tinha lá um jovenzinho, que a mãezinha dele talvez tivesse preparado para ele um lanchinho. Mãe, vou seguir Jesus hoje. A mãe já sabia, já sei que vai demorar. Leva um lanchinho, bota aí dentro da merendeira, 5 pães e 2 peixinhos para você se alimentar, para você não ter fome ao longo do dia. Aquele jovenzinho apresenta para os discípulos de Jesus 5 pães e 2 peixes. E aí eles dizem, Senhor, temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantas pessoas? O que é 5 pães e 2 peixes? A gente fica falando, Senhor, eu sei tão pouco, eu conheço tão pouco do Evangelho, eu só tenho tanto tempo de igreja, né? Eu não sou nem isso, eu não sou nem aquilo, eu não tenho nenhum atributo na minha igreja. Será que você está dizendo, olha, eu só tenho 5 pães e 2 peixes? E Jesus está dizendo para você, com 5 pães e 2 peixes, você vai alimentar uma multidão e eles vão sobejar. Aquela multidão vai alimentar a outra e outra com essa coisinha pequena que você tem dentro do teu coração, que você já recebeu, que você acha que é ínfima, que é pequeno demais. O Senhor quer usar você. Ele quer usar a sua igreja. Só tem 5 pães e 2 peixes, louvado seja o nome do Senhor. Na mão de Deus, isso é ele vai fazer maravilhas. Então permita que o Senhor use a tua vida, esteja incluído nesse terceiro grupo que vai apresentar as mãos, trazendo pedras preciosas para o Senhor. Lembremos de que Jesus disse que em verdade vos digo que ninguém há que deixando casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Há uma bênção, queridos, para a obediência do ID. A gente quer bênção, a gente fica negociando com Deus. Senhor, eu vou na escola dominical, posso te pedir uma coisa? Senhor, eu dou dízimo, eu sou ofertante. Senhor, não falta um culto, eu não perco uma live. A gente fica negociando com Deus, né? Não, Deus vai me guardar nessa situação aqui porque eu estou firme nessa questão aqui. Queridos, há uma bênção para a obediência do ID. Se você começar a servir a Deus no ID, colocando a tua vida à disposição do Senhor, você vai receber das mãos de Deus. Você vai receber essa bênção das mãos do Senhor. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te honrar. Você vai ver as pessoas se achegando a Jesus, né? E não se preocupe quando você disser e essas pessoas não se achegarem, porque a tua obrigação é semear. A tua obrigação é falar. Precisamos ser uma igreja com visão missionária, porque temos uma obrigação de anunciar. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você está em Jesus, então você vai frutificar para a honra e para a glória do nome do Senhor. Você vai frutificar no momento em que você dispuser o teu coração para fazer isso. E ele completa, porque sem mim nada podeis fazer. Você que diz que não fala de Jesus, que não anuncia o Evangelho porque você não sabe, não é por você, é por Ele. Tudo é dele, por ele, vem dele, para ele são todas as coisas. Aleluia! Então coloca o teu coração, dispõe-te, ora ao Senhor, me dá uma oportunidade, né? E o Senhor vai te dar. Começa a orar para uma pessoa específica, aquele teu irmão, aquele teu amigo, aquele teu parente que ainda não conhece a Jesus. Ora por ele, apresenta ele diante do Senhor e peça ao Senhor, Senhor, me dá uma oportunidade. Me dá, Senhor, um direcionamento, me dá uma estratégia. E você vai ver como é que o Senhor vai abrir as portas e isso vai fluir naturalmente, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Quando um cristão tem uma experiência real com Deus, ele começa a dar frutos. A sua comunhão, o seu testemunho comprovam de onde vem o fruto, né? Essa é uma lei espiritual. Quem está em Cristo dá frutos.
Andrew Murray, um teólogo americano, ele disse que você já notou a diferença existente na vida cristã entre obras e frutos? Isso é muito interessante. Tem uma diferença muito grande entre obras e frutos. E ele diz: qualquer máquina pode produzir uma obra, porém, só quem tem vida pode produzir fruto. Isso é uma verdade, é uma lei espiritual. Se você está na videira que é Cristo Jesus, você vai produzir fruto. Tem que produzir fruto, porque é impossível estar em Cristo e a gente não produzir fruto. Lembre-se que os frutos são oriundos do Espírito Santo de Deus, e eles estão à nossa disposição. A gente precisa buscar ter esses frutos na nossa vida. São eles que nos aperfeiçoam para realizar a obra. Então a gente peça também para Deus aperfeiçoar na tua vida os dons. São os dons que nos capacitam com habilidade para servir melhor ao Senhor. Se os frutos e os dons do Espírito, sem os frutos e os dons do Espírito, a gente não vai conseguir ir adiante. A gente precisa ser uma igreja com visão missionária, porque essa é uma condição para o crescimento da igreja. Quando eu cheguei na igreja da Vila Norma, cerca de 17 anos atrás, uma frase me marcou o que o pastor Vanderlei falou. Pastor Vanderlei dizendo que a igreja era muito pequena, e quem vai na nossa igreja realmente ainda vê lá no teto da nossa igreja ainda tem a marcação do templo antigo. E quem viu o templo antigo, quando vê aquela marca no teto, se lembra o que era a igreja, né? Era pequena, do lado aí tinha um barracão, nos fundos tinha uma cantina, tinha umas salas e tal. Era bem pequenininha, bem simples. E aí o pastor falou que a igreja começou a investir em missões, começou a se envolver com missões, e o Senhor foi alargando a tenda. Quando nós, igreja do Senhor, nos envolvemos com missões, o Senhor dá crescimento. Falando ainda da igreja primitiva, Lucas capítulo 2, versículo 47, ele diz que ele dá testemunho da igreja primitiva, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus acrescentava pessoas na igreja primitiva, mas aquele povo trabalhava. Eles oravam aguardando a promessa, eles pregavam o evangelho, eles testemunhavam aquilo que viram. E Deus fazia a sua parte. Façamos a nossa parte. Vamos pregar, vamos testemunhar as maravilhas que o Senhor já fez na nossa vida. E Deus, com certeza, através do seu Espírito, vai fazer a sua parte na vida das pessoas que vão nos ouvir. Só há crescimento de uma igreja quando há um esforço dos crentes em ganhar as vidas para Cristo Jesus. Precisamos, por fim, queridos, dizer algumas coisas importantes. Uma igreja não cresce quando está acomodada, está conformada com o fato de não crescer. O fato é que algumas pessoas resistem ao novo, porque o novo é difícil. Tudo que é novo é difícil. Tudo que é novo é difícil. Então, às vezes, a gente prefere ficar na nossa área de conforto, na nossa comodidade, para não ter que viver o novo, porque o novo é difícil. A gente precisa entender que a igreja, o corpo de Cristo, ele é um corpo composto por pessoas. E o Senhor diz na sua palavra que todo aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora. Ele diz que aquele que vem, eu jamais o rejeitarei. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém lhes anuncia o Evangelho? Uma igreja que não tem novos convertidos é como uma mulher estéril, que sofre de algum tipo de anormalidade, porque o normal de uma mulher é ter filhos, e se ela não tem filhos é porque tem algum problema. O normal de um crente, o normal da minha vida, que sou igreja, é produzir.
Anunciar o Evangelho é gerar filhos espirituais. É que através da minha vida, pessoas conheçam a Cristo Jesus e se convertam ao Senhor. Nós precisamos ter esse fruto, gerar esse fruto. Filhos espirituais são sinal de saúde física, saúde espiritual da igreja. E finalmente, amados, quando a igreja se propõe a ganhar almas, ela cresce em todas as direções, pois está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Assim sendo, nós devemos participar, todos nós, deste grande projeto de Deus, que é fazer discípulos de todas as nações. Pense nessa noite, queridos, em tudo o que a gente falou, tudo que Deus nos trouxe aqui nessa live, tudo que foi falado ao teu coração, e medite a respeito dos teus frutos. Não pense do teu vizinho, não pense da tua esposa, não pense no do teu filho, não pense no teu marido, pense nos frutos que você tem produzido. E se você, como Cristo Jesus, na tua autoanálise, você vê que ainda não produziu frutos, não fique triste. Há tempo de começar agora. Há tempo de colaborar agora. Há tempo de colocar a mão na massa hoje. Porque você está preso à videira, você está ligado à videira, e todo aquele que está ligado à videira, que é Cristo Jesus, produz frutos. Isaías capítulo 6, versículo 8, para nós terminarmos. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondendo ao Senhor disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você não precisa ser um evangelista que sai, um missionário que viaja, que vai morar fora, não. Você pode ser um missionáriozinho aí, ó, dentro da tua casa, dentro do teu quintal, para a tua família, para os teus amigos da escola, para os teus colegas de trabalho. Dispõe-te, faça como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa o Senhor usar a tua vida. Mas eu não sei nada. O que é que são 5 pães e 2 peixinhos? O Senhor alimentou uma multidão e sobejaram 12 cestos. Aquilo que você já tem guardado no teu coração, a tua experiência de conversão com Cristo já são esses 5 pães e 2 peixinhos que o Senhor deseja usar na tua vida para alimentar uma multidão. Amém? Dispõe-te, coloque teu coração a serviço do Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida para a glória do teu nome. Amém? E que você seja um servo honrado do Senhor, um servo que pensa, ora, investe em missões. Amém, queridos? Não fique de fora dessa tarefa tão gloriosa que o Senhor deu para a sua igreja. Não é tarefa de uns. O ID é tarefa de todos nós. Amém? Nós queremos orar por você nessa noite. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos juntos, de nós podermos compartilhar dessa palavra com você, e que o Senhor possa fazer com que essa palavra fale constantemente ao nosso coração. Em nome de Jesus, né? Então eu vou orar por você para que essa palavra possa surtir um efeito na tua vida e você possa glorificar o nome do Senhor por isso. Eu vou orar também pela Célia, que é membro da igreja, lá da nossa igreja, da nossa congregação em Campo Grande, né? Que está com coronavírus, né? E nós precisamos orar pela vida da nossa irmã Célia. Lembra da tua oração em casa, né? Foi o pedido da nossa irmã Edelce, né? Vamos orar pela Célia, que está com coronavírus. Ela está em quarentena, né? Pelos próximos 15 dias, e nós vamos estar orando pela vida da nossa irmã. Amém? Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, queridos, e vamos falar com Deus. Amém? Senhor, nós te somos gratos pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz.
pela graça, pela bênção de podermos ser os teus servos, de estarmos diante da tua presença hoje aqui nessa live. Glorificamos o teu nome, ó Pai amado, porque o Senhor falou conosco pela tua palavra, e essa palavra, primeiramente, ela falou comigo, falou 2 vezes, enquanto o Senhor ministrava sobre a minha vida e enquanto eu trazia ela para a igreja, Pai amado. E eu quero te pedir que o Senhor faça com que eu seja uma pessoa frutífera no teu reino. Me ajuda, Pai amado, tira de mim todos os empecilhos que eu mesmo coloco. Eu coloco a timidez, eu coloco o tempo, eu coloco o trabalho, eu coloco isso, eu coloco tanta coisa diante. O principal empecilho sou eu, então que o Senhor me quebrante, que o Senhor transforme minha mente e meu coração para o teu serviço, para a glória do teu nome. Assim também na vida dos meus irmãos, ó Pai, que o Senhor possa usá-los poderosamente no ID do Senhor, porque o ID é uma tarefa de todos nós. É uma tarefa gloriosa em que o Senhor deu para todos. Senhor, tem pessoas que são eloquentes pregadores e o Senhor deu esse dom exclusivo para aquela pessoa. Tem pessoas, como o pastor Vanderlei costuma dizer, pegam um instrumento e toca maravilhosamente bem aquele instrumento. É o dom que o Senhor deu para ela, é particular dela. Tem pessoas que cantam maravilhosamente bem, com vozes angelicais, com vozes fortes, afinadíssimas, do dom que o Senhor deu exclusivamente para ela. Então há dons que foram dados especificamente. Mas essa tarefa, ela é coletiva, é de todos nós. O ID do Senhor é para toda a igreja, para o crente novo e para o crente antigo, para o homem e para a mulher, para o jovem e para o idoso. Nos ajuda, Pai amado, a entender o cumprimento dessa tarefa. Nós sabemos que Teu Espírito vai nos conduzir e nós vamos apenas cooperar. Nós somos, ó Pai amado, instrumentos Teus, então usa a nossa vida para a glória do Teu nome. Eu quero orar agora pela vida da nossa irmã Célia, Senhor, que está acometida do vírus do Covid. Deus, maior é o Senhor na vida da nossa irmã. Visita ela com poder e glória. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar na vida da nossa irmã agora e dar o alívio a ela. Nós te pedimos, te clamamos. Nós não somos merecedores, tão pouco dignos de lhe pedir alguma coisa. Mas, ó Pai amado, confiados na Tua palavra, nós nos achegamos ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. E pedimos ao Pai amado que o Senhor, por Tua misericórdia, visite a nossa irmã agora na sua casa, lá no seu leito, lá onde ela está agora enclausurada, em quarentena. Que o Senhor possa visitá-la, que o Senhor possa trabalhar na mente e no coração dela. Pai amado, em nome de Jesus, faz a obra da restauração da saúde da Tua filha. Em nome de Jesus. Queremos orar também pela vida dos nossos pastores, pastor Vanderlei, pastor Lélio, por suas famílias, que o Senhor possa nos dar sabedoria e que nós possamos somar mais com nossos pastores, que nós possamos acrescentar mais ao seu ministério, que nós possamos nos dispor, ó Pai amado, verdadeiramente e sermos bênção para o Teu reino e para a vida da nossa liderança. Abençoa-nos, ó Pai amado, abençoa a nossa igreja, abençoa as igrejas que estão aqui representadas, cada homem e mulher de Deus que representa a sua igreja aqui nesta live, que o Senhor possa abençoar a sua liderança, que o Senhor possa abençoar a membresia desta igreja e que cada um dos membros dessa igreja possa produzir, possa gerar frutos, possa dar testemunho, possa levar o evangelho do Senhor e produzir frutos para a honra e para a glória do Teu nome. Nos abençoa, nos despede com a Tua paz, abençoando cada um dos meus irmãos que está aqui participando esta noite. Abençoa, Pai amado, aqueles irmãos que não vieram participar nesta noite, o Senhor sabe os motivos, mas tem irmãos que estão aqui que sempre estão conosco e nós louvamos o Teu nome pela vida de cada um deles. Abençoa, guarda, multiplica as bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. A irmã Cláudia
Simone está pedindo orações aqui pela irmã Raquel, que é da igreja dela, que também está com corona. Então vamos orar em nome de Jesus pela irmã Raquel. Amém? Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece a tua serva Raquel, que também está acometida desse vírus, do coronavírus. Pai amado, o Senhor tenha misericórdia da vida da tua filha. E assim como nós pedimos a bênção sobre a vida da irmã Célia, visita também ali a Raquel, ó Pai amado, tua serva, e que teu nome seja glorificado pelo testemunho da cura. Pai amado, que o Senhor possa fazer maravilhas na vida da tua serva, na vida da nossa irmã. Visita ela, o seu coração, a sua mente. Não deixa ficar abatido, não deixa que ela fique com pensamentos contrários ao Pai amado, porque o diabo é astuto, Senhor, e nessas horas ele tenta lançar setas inflamadas para gerar dúvida, para desfazer a fé das pessoas, e nós clamamos em nome de Jesus, que teu Espírito esteja falando ao coração da tua serva Raquel nesta hora. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento com a minha destra fiel. Visita a tua filha, Senhor, fortalece ela na tua fé. Em nome de Jesus nós clamamos pela vida da Raquel. Amém, Deus. Amém, Senhor. Deus abençoe a vida da nossa irmã Raquel também. Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente nesse dia, meu amado, né? E até a próxima. Amanhã nós vamos estar juntos de novo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Um beijo grande ao meu pastor Vanderlei, né, ao pastor Lélio, né, aos nossos familiares que estão conosco aqui. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, a nossa amada igreja, os irmãos que estão conosco aqui também. Deus abençoe rica e abundantemente. Irmão Lau, um grande abraço, irmão Lau, querido do nosso coração. Deus abençoe a sua vida, amados, né? Deus abençoe rica e abundantemente, que tenhamos um final de semana abençoado. E não se esqueça, domingo é dia de ir à casa do Senhor. Amém? Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus abençoe a tua vida rica e abundantemente. Até a próxima, querido.